O episódio do fogo estranho, registrado no livro de Levítico, capítulo 10, na Bíblia Sagrada, é um acontecimento de grande impacto e relevância dentro da tradição religiosa judaica e cristã. Para compreender plenamente esse evento, é fundamental contextualizá-lo dentro do panorama mais amplo da narrativa bíblica e entender suas nuances teológicas e culturais. Levítico é o terceiro livro do Pentateuco, atribuído a Moisés, e apresenta uma série de leis e regulamentos relacionados ao culto e ao estilo de vida do povo de Israel. No capítulo 10, somos levados a conhecer os filhos de Arão, Nadab e Abiú, que eram sacerdotes recém-nomeados pelo próprio Deus para servir no tabernáculo, o santuário móvel do povo de Israel, durante sua peregrinação no deserto. A cena se passa logo após a dedicação do tabernáculo, quando o povo está celebrando a presença manifesta de Deus entre eles. Nadab e Abiú decidem oferecer incenso diante do Senhor, mas o fazem de forma inadequada, trazendo fogo estranho para o altar, que não foi ordenado por Deus. Essa transgressão é severamente punida por Deus e os dois irmãos são consumidos pelo fogo divino. O que exatamente constituiu o fogo estranho permanece objeto de debate entre estudiosos e teólogos, mas há várias interpretações possíveis. Alguns sugerem que Nadab e Abiú tentaram usar incenso não consagrado ou queimar o incenso em um momento inapropriado. Outros apontam para a possibilidade de que sua ação tenha sido motivada pela embriaguez, como o capítulo menciona que eles haviam bebido vinho antes de realizar o serviço sacerdotal. Independentemente da interpretação específica, a tônica da questão reside na santidade e na reverência exigidas pelo culto a Deus. Nadab e Abiú falharam em seguir as instruções divinas de forma precisa, o que resultou em sua morte imediata. Essa punição exemplar serviu como um recado poderoso para o povo de Israel sobre a seriedade do serviço sacerdotal e a necessidade de obedecer estritamente aos mandamentos de Deus. Além disso, o incidente do fogo estranho apresenta distinção e a necessidade de manter essa separação. O tabernáculo e seus rituais representavam a presença santa de Deus entre seu povo, e qualquer desrespeito ou negligência para com essas práticas era considerado uma ofensa grave. O evento também levanta questões mais amplas sobre a natureza de Deus e sua relação com os homens. Embora possa parecer duro e implacável aos olhos modernos, o castigo aplicado a Nadab e Abiú reflete a santidade absoluta de Deus e sua expectativa de que seus seguidores o reverenciem com temor e respeito. A história do fogo estranho destaca a responsabilidade dos líderes religiosos em conduzir o culto de maneira digna e santa. Como representantes do povo diante de Deus, os sacerdotes tinham o compromisso de seguir fielmente as instruções divinas e liderar o povo no caminho da justiça e da retidão. Porém, é importante notar que o castigo aplicado a Nadab e Abiú não é apenas uma demonstração de severidade, mas também de misericórdia. Ao disciplinar os transgressores de forma tão clara e imediata, Deus reafirma sua autoridade e estabelece limites claros para o comportamento humano. Isso, por sua vez, oferece ao povo a oportunidade de aprender com os erros dos outros e se voltar para Deus em arrependimento e submissão. O episódio do fogo estranho, em Levítico 10, serve como lembrete poderoso da santidade de Deus, da importância do serviço e da responsabilidade dos líderes religiosos.
Ao mesmo tempo, oferece uma oportunidade para reflexão sobre nossa própria relação com o sagrado e nossa responsabilidade de viver de acordo com os padrões estabelecidos por Deus. Existem várias teorias sobre o que pode ter levado os filhos de Arão, Nadab e Abiú, a acenderem o fogo estranho em Levítico 10. Embora a Bíblia não forneça uma explicação detalhada de seus motivos, alguns estudiosos e teólogos oferecem possibilidades baseadas no contexto histórico e cultural da época, bem como nas características dos personagens envolvidos. Uma possível explicação é que Nadab e Abiú agiram com presunção ou negligência ao realizar suas funções sacerdotais. Como filhos de Arão, eles ocupavam uma posição de prestígio e autoridade dentro da comunidade israelita, e pode ter havido uma tendência natural para agir de forma autônoma ou desafiadora, desconsiderando as instruções específicas dadas por Deus. Outra teoria sugere que Nadab e Abiú estavam motivados por um desejo de inovar ou impressionar, buscando introduzir práticas ou rituais não autorizados no culto a Deus. Isso poderia refletir uma atitude de arrogância ou orgulho espiritual, onde eles pensavam que suas próprias ideias ou métodos eram superiores aos comandos divinos. Alguns estudiosos também levantam a possibilidade de que Nadab e Abiú estivessem sob a influência de algum tipo de intoxicação, já que o capítulo menciona que eles haviam bebido vinho antes de realizar o serviço sacerdotal. Se estivessem embriagados, isso poderia ter comprometido seu julgamento e levado a comportamentos imprudentes ou desrespeitosos. É importante considerar a natureza da tarefa que Nadab e Abiú estavam realizando. Eles estavam oferecendo incenso diante do Senhor, um ato de adoração extremamente sagrado. Possivelmente eles tenham subestimado a seriedade e a santidade dessa ação, tratando-a de forma leviana ou casual. Independentemente dos motivos específicos, o cerne da questão reside na violação da santidade e da ordem estabelecidas por Deus para o serviço sacerdotal. Nadab e Abiú desafiaram as instruções divinas e ofereceram fogo estranho no altar, ou seja, alguma coisa estranha foi oferecida, uma afronta à santidade de Deus e uma transgressão grave que resultou em punição severa. O episódio dos filhos de Arão oferece uma série de lições valiosas para os crentes da atualidade, que devem ser consideradas em suas vidas espirituais e práticas religiosas. Assim como Nadab e Abiú desobedeceram às instruções divinas, os crentes são lembrados da importância de obedecer aos mandamentos de Deus conforme revelados na Bíblia. Isso inclui seguir os princípios morais e espirituais estabelecidos por Deus em todas as áreas da vida. O culto a Deus deve ser abordado com total reverência e respeito. Assim como Nadab e Abiú falharam em reconhecer a santidade do serviço sacerdotal, os crentes são advertidos a se aproximar de Deus com humildade e temor, reconhecendo sua soberania e santidade. O episódio dos filhos de Arão alerta contra a presunção espiritual, onde os crentes podem se tornar complacentes ou arrogantes em sua fé. Em vez disso, os crentes são incentivados a cultivar uma atitude de humildade e dependência de Deus em suas jornadas espirituais. Nadab e Abiú podem ter sido influenciados por fatores externos, como o consumo de vinho, que comprometeram seu julgamento espiritual. Os crentes são instruídos a permanecer vigilantes contra influências negativas do mundo que minam a fé e comprometem a santidade. A punição dos filhos de Arão destaca o valor da santidade na vida dos crentes. Eles são chamados a viver vidas santificadas, separadas para Deus, evitando o pecado e buscando a pureza em seus pensamentos, palavras e ações. Assim como Arão era o sumo sacerdote responsável por seus filhos, os líderes espirituais na igreja têm a responsabilidade de liderar com integridade e seguir fielmente os caminhos de Deus.
Eles devem ser exemplos de piedade e servir como guias espirituais para os fiéis. A questão de identificar o fogo estranho nos ritos e comportamentos de pastores e líderes religiosos contemporâneos é complexa e requer discernimento espiritual e conhecimento da palavra. Embora seja importante reconhecer que os contextos culturais e religiosos mudaram desde os tempos bíblicos, ainda existem princípios espirituais universais que podemos aplicar ao avaliar os ritos e comportamentos dos líderes religiosos hoje. Quando os líderes religiosos promovem ensinamentos ou práticas que contradizem claramente as Escrituras ou distorcem a mensagem do Evangelho, isso é acender fogo estranho. A fidelidade à palavra de Deus deve ser o fundamento de todo o ensino cristão. Se os líderes religiosos buscam fama, poder, riqueza ou prestígio pessoal em vez de servir a Deus e ao próximo com humildade e amor, isso é oferecimento de fogo estranho. A liderança na igreja deve ser caracterizada pelo exemplo de Cristo, que veio para servir e não para ser servido. O abuso de autoridade, a manipulação de fiéis para ganho pessoal ou o uso indevido de recursos da igreja podem ser vistos como formas modernas de fogo estranho. Os líderes religiosos têm a responsabilidade de cuidar e proteger aqueles confiados a eles, não de explorá-los ou prejudicá-los de qualquer forma. A igreja precisa ficar atenta, pois existem pastores que usam o sacerdócio para se introduzirem na política, como deputados, vereadores e etc. O sujeito quer ser político? Isso é um direito inquestionável. Mas abra mão do sacerdócio. Vá seguir sua carreira política. Não tente manipular os fiéis da sua igreja para ganho pessoal. Isso é acender fogo estranho. Quando os líderes religiosos vivem vidas marcadas pelo pecado, falta de ética e falta de integridade, isso é comparado ao oferecimento de fogo estranho. A santidade pessoal e a integridade são características essenciais para aqueles que lideram o povo de Deus. Se os líderes religiosos não demonstram amor genuíno, compaixão e cuidado pelos membros de sua igreja, com certeza, essa é a forma mais vil de oferecimento de fogo estranho. O amor deve ser o centro de toda ação e decisão na vida da igreja. Meus amados irmãos e caros ouvintes, ao avaliar os ritos e comportamentos dos líderes religiosos contemporâneos, é importante estar vigilante e buscar discernimento espiritual, pois a quantidade de mazelas e palhaçadas que temos visto é impressionante. Vai desde se vestirem com fantasias de carnaval, rastejar como cobras, farsa de multiplicação de dinheiro em carteira, até luta corporal de quem faz o outro cair na oração. Não há limites para tantas aberrações. Alguém pode indagar: como chegamos a este nível deplorável? Eu vou te dizer: falta de ensino e a ordenação ao santo ministério de pessoas totalmente despreparadas, que não tinham o chamado de pastor. O resultado é essa desgraça, onde milhares de almas serão sacrificadas por causa do fogo estranho. Imploramos ao nosso bom Deus que nos ajude nessa hora e que possamos levantar as nossas vozes como profetas da última hora e denunciar o projeto do inferno que tenta descaracterizar e descredenciar o serviço cristão nesta reta final que antecede o arrebatamento da igreja. Que Deus em Cristo Jesus tenha misericórdia da sua igreja e ajude o seu povo nesta caminhada. Portanto, que a glória de Deus resplandeça sobre todos e pensem nisso. Queridos e amados irmãos, desejo expressar a todos o quanto tem sido uma realização poder ministrar a poderosa mensagem do Evangelho por meio deste canal. Louvo a Deus por esta oportunidade e pela vida de cada um de vocês como ouvintes. Entre os objetivos traçados
está em primeiro lugar louvar ao Senhor sobre todas as coisas e em seguida evangelizar, levando a mensagem de fé e esperança aos 4 cantos da terra. Nesta oportunidade, peço a todos que, se aprovarem nosso trabalho, visitem nosso canal na plataforma do YouTube, inscrevam-se, ativem o sininho das notificações e deem seu like. Lá terão acesso a centenas de mensagens com os mais variados temas, todos contextualizados às necessidades humanas. Compartilhem, enviem para seus amigos, familiares e evangelizem. Com certeza verão resultados maravilhosos. Lembre-se que com essa simples ação você poderá ganhar muitas almas e sempre consciente de que a obra de Deus se faz com os pés dos que vão, as mãos dos que contribuem e os joelhos dos que oram. Muito obrigado e que Deus os abençoe.